Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, poder assentar. Quero relembrar que hoje nós estamos no mês de julho, vivendo aí o mês dos ministérios, e hoje é o Ministério de Homens que está dirigindo o culto, né? Você viu esse louvor maravilhoso ali, o chão tremeu aí nessas vozes de trovão ali. Então hoje o culto é por conta do Ministério de Homens. E eu estou aqui hoje caí de paraquedas de Deus. Deus fez isso comigo. Glória a Deus por isso. Seria o pastor Fernando, da Igreja Batista Boa Nova, que estaria pregando hoje. Mas ele me ligou ontem à noite, dizendo que ele está internado, foi diagnosticado com uma apendicite, já passou por cirurgia hoje e aprove ao Senhor. E glória a Deus por isso. Deus está aqui hoje fazendo a palavra de Deus para a vida de vocês. Amém? Deus sabe todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E eu estou aqui com uma gripe mal-humorada. Tomara que a volta venha até o final da pregação. Mas eu já disse para ele: Senhor, essa igreja é sua, esse povo é seu, esse instrumento aqui é seu. Então, e a glória é do Senhor. Então, Senhor, me ajuda, é misericórdia de mim. Amém, queridos? Tiago, capítulo 4, verso 2 a seguir. Amém? Amém. Tiago, capítulo 4, verso 2, diz assim: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esmojardes em vossos prazeres. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor já fez até aqui em nosso meio. Te louvo por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer nessa noite, neste lugar. Fala conosco, ministra algo novo ao nosso coração. Nós precisamos de ouvir a sua voz, Senhor, e que através da sua palavra nessa noite milagres aconteçam no nosso meio, Pai. Que vidas sejam tocadas, curadas, saradas e, acima de tudo, salvas pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu nome. Assim nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu tenho um tema para a minha mensagem nessa noite. O tema é: quando o não de Deus é a melhor resposta para nós. Muitas vezes nós achamos que a melhor resposta de Deus para nós é sim, né? Quando a gente ora, quando a gente clama e a gente está ali na expectativa de que Deus vai dizer um sim, de que Deus vai atender a nossa petição, a nossa oração. Mas tem momentos na nossa vida, nas nossas orações, que Deus ele vai dizer não. E muitas vezes, quando Deus diz não à nossa oração, creia, é a melhor resposta de Deus para mim e para você. Você tem que crer isso, porque Deus, Ele sabe o que é melhor, nós não sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes nós oramos, né? Como dizer assim, a pessoa: eu quero comprar um carro, e ele se ajoelha, ele ora, e no momento seguinte ele vai lá e compra um carro, e ele espera uma resposta de Deus. E muitas vezes Deus fala não para algumas coisas. E a gente tem que entender que é a melhor resposta naquele momento, porque Deus ele conhece a nossa vida e Ele sabe aquilo que vai ser melhor para nós. E queridos, muitas vezes nós não entendemos e não aceitamos o não de Deus, não aceitamos a negativa de Deus diante das nossas orações, mas nós temos que crer e entender que muitas vezes é a melhor, é a resposta mais abençoada para a nossa vida. Há momentos na nossa vida que nós estamos perdidos, querendo uma resposta de Deus,
e ela não vem da forma que nós queremos que aconteça, e nós ficamos frustrados, ficamos até mesmo revoltados com Deus. Mas você não imagina o que aconteceria com você se Deus dissesse um sim, só para fazer uma massagem no seu ego. Porque Deus, ele não trabalha assim. Muitas vezes a gente pensa que Deus, olha para a Bíblia, Deus é amor, Deus é misericórdia, e que Deus tem que atender tudo aquilo que nós queremos que Ele atenda. E Deus, o nosso Pai, Ele nos ama, e porque Ele nos ama de maneira tão especial, é que algumas vezes Ele não atende às nossas orações. E nesses momentos nós temos que entender que a negativa de Deus é a maior bênção dele para a nossa vida, é a maior prova da misericórdia de Deus para nós. Deus, Ele é Pai, Ele é bom, e Ele sempre vai ter de melhor para mim e para você. Então, querido, quando nós pedimos algo para Deus que está na contramão da sua vontade, Ele diz não. Ele fecha a porta, Ele fecha os céus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos Jesus, lá em Mateus capítulo 7, verso 9 ao verso 11, Jesus dizendo, qual entre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, saberem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então nós temos que entender, queridos, que Deus só vai te dar aquilo que vai te abençoar. E muitas vezes nós insistimos, ficamos picudinho com Deus, ficamos com raivinha de Deus, porque Deus não atendeu as nossas orações. Precisamos entender. Deus, Ele só quer aquilo que vai te abençoar. Deus só vai te dar aquilo que vai te prosperar, aquilo que vai ir de encontro com aquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos o futuro, e nós nem sabemos aquilo que é melhor para nós. Então, como os boleiros dizem, deixa com Deus. Os boleiros falam assim, deixa comigo, descansa. Então eu digo para você, deixa com Deus e descansa, coloque a sua oração no altar do Senhor e descansa no Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Nós não entendemos, nós não compreendemos muitas vezes, e não sabemos que muitas vezes a melhor resposta que nós devemos receber de Deus é o não naquele momento. Tem horas que nós queremos entrar por uma porta que Deus fecha, e não é sábio arrombar a porta que Deus fecha. Nós precisamos parar. Deus fechou? Não é. Minha mãe falava, minha mãe era uma crente assembleiana, ela falava, você colocou na mão de Deus, não coloque a sua. Se você colocar a sua, Deus tira dele. Então nós temos que entender, você orou, você colocou na mão de Deus, você colocou no altar de Deus, descansa. Espere em Deus, como diz o salmista, espere em Deus, pois ainda louvarei. Você vai louvar a Deus, mas espere em Deus, saiba aguardar a resposta de Deus, o tempo de Deus. Há outros momentos que Deus abre portas, e aí nós devemos entrar sem medo. Então, meus queridos, nessa noite eu gostaria de pensar com você sobre esse tema, oração, para a gente entender como nós devemos orar, e entender também o ponto de vista de Deus, e entender que Deus, Ele não vai atender tudo aquilo que você quer, porque Deus, Ele não é como tem hoje, o iFood, Senhor, manda aqui aquela bênção para mim, ligeirinho, Não é assim, com Deus não funciona assim, queridos. Mas não funciona, mas entenda uma coisa, Deus, Ele te ama com amor eterno, e jamais Ele vai te dar algo que vai trazer tragédia para a sua vida, que vai trazer desgraça para a sua vida, que vai trazer algo ruim para a sua vida. Eu quero pensar com você nessa noite aqui sobre alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero pensar aqui é que muitas vezes nós oramos e recebemos
mas somos ingratos com Deus. Muitas vezes nós oramos, Deus atende a nossa petição, Deus atende a nossa oração, e nós não temos gratidão para com Deus por aquilo que Ele nos concedeu. E infelizmente, querido, isso tem acontecido até mesmo no meio do povo de Deus. Tem que ser no meio do povo de Deus, porque o povo muito não ora, né? Muitas pessoas têm orado, e Tiago está falando aqui que muitos não recebem porque não pedem. E eu quero dizer que muitos que recebem não são gratos a Deus por aquilo que Deus deu. E se tem uma coisa que é terrível, não sei se é só comigo, uma coisa que mexe comigo, eu estava conversando com o Daniel esses dias, nós estávamos falando de autoestima baixa, disso, daquilo. Eu falei, eu não tenho autoestima baixa. Dificilmente alguma coisa vai me abalar. Se você me chamar de magrelo, disso, daquilo, e me criticar, não vai me abalar. Mas se tem uma coisa que me abala, é a ingratidão. É quando uma pessoa, ela é ingrata com a gente. Eu sei que não é só comigo, porque a ingratidão é a coisa mais terrível que existe. E com Deus não é diferente. Muitos têm recebido, têm orado, têm recebido de Deus e não têm sido grato a Deus. E nós cantamos agora um louvor que fala aí, né, de onde Deus nos tirou. Olha para onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou. E muitas vezes nós esquecemos, né? Porque se nós hoje somos mais do que éramos ontem, se nós hoje temos mais do que tínhamos ontem, se nós hoje somos mais honrados do que fomos no passado, por que então nos queixamos da vida, reclamamos, murmuramos e não somos gratos a Deus? Eu gosto muito do livro de Ageu lá. Uma frase se repete pelo menos 3 vezes: considerai o vosso passado. Se você ler o livro de Ageu, você vai ver essa frase lá. Ela se repete muitas vezes. E muitas vezes nós não consideramos o nosso passado. Nós não olhamos de onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou. Nós somos ingratos com Deus. O povo de Israel é assim. Deus tirou eles de 430 anos de cativeiro, somente no Egito. Abriu o mar para eles passarem. Deus fez cair o maná. Quem explica o maná? O maná não tem uma árvore que dá maná. E eles continuavam murmurando, porque eles entendiam que aquele maná, que aquele mar que se abriu, era algo natural. E hoje nós também, quando nós olhamos para a nossa mesa e olhamos para o nosso arroz, para o nosso feijão, para o nosso ovo, para a nossa salada, nós achamos que aquilo ali é algo natural. Não é, queridos. Nós precisamos entender que as coisas que mais simples que aconteçam na nossa vida é milagre de Deus. O povo de Israel não viu o maná como milagre de Deus. O povo de Israel não viu as codornizes como milagre de Deus. O povo de Israel não viu a água jorrando da rocha como milagre de Deus. Eles foram ingratos o tempo todo. Eles não reconheceram que Deus era o Todo-Poderoso, aquele que colocou a coluna de fogo, aquele que colocou a nuvem para guiá-los, para aquecê-los. Houve ingrato. E será que nós estamos vivendo de maneira diferente daquele povo? E será que muitas vezes nós também não estamos agindo com ingratidão em relação àquilo que Deus já acrescentou na nossa vida, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos colocou? Pense comigo em Adão. Era pó, depois uma estátua de barro, depois Deus soprou nas narinas dele, ele se tornou alma vivente. Depois Deus investiu em poder e autoridade sobre toda a criação, mas ele não estava feliz nem ele nem ela. Eles queriam mais do que eles queriam. Eles queriam ser igual a Deus, ingratos. E nós pegamos essa herança de Adão e de Eva e vamos vivendo a nossa vida, achando que tudo que acontece, tudo aquilo que é acrescentado na nossa vida, é porque nós somos bonitinhos, é porque nós somos fortes, é porque nós somos inteligentes, é porque nós somos capazes. Não, queridos, é Deus.
Se não for Deus na nossa vida, nós somos apenas uma caixa vazia. Se não for Deus, se não for o Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nada. E é por isso, querido, que nós temos que orar. E quando Deus responder, e quando Deus atender a nossa petição, nós temos que ser gratos a Deus. Nós somos muito pidonchos, né? A gente vem na quarta-feira, a gente ajoelha aqui, a gente ajoelha na nossa casa e pede, mas a gente nunca dobra os nossos joelhos para dizer: Senhor, eu estou aqui para te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, por o Senhor ter feito isso comigo. O Senhor me tirou de lá e me trouxe para cá. Olha quantas coisas o Senhor realizou na minha vida, Senhor. E quantas coisas o Senhor tem realizado através de mim. Nós precisamos ser um pouco mais gratos a Deus. Nós precisamos deixar de ser esse pidoncho que só sabe pedir e nunca sabe agradecer. Glória a Deus, aleluia. Adão e Eva foram ingratos com Deus. Então, queridos, muitas vezes nós olhamos e vemos que a história de Adão e Eva é também a nossa história. Nós carregamos essa herança de não estar contente. Lá no curso do PRO, o pastor Raul Sapiens tem uma lição lá que fala do contentamento. Nós devemos viver em contentamento, devemos viver contentes, felizes, gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. O nosso Deus é um Deus que sempre vai estar promovendo mudanças na nossa vida, acrescentando coisas na nossa vida. O salmista lá no Salmo 40, ele diz que ele orou e Deus se inclinou para ele e trouxe para ele, tirou ele de um tremendal leilão e trouxe ele para viver um tempo de firmado na rocha. O nosso Deus é assim, queridos. Nós oramos e Deus, quando Ele acha conveniente, Ele nos atende. Ele atende a nossa oração e nós temos que ser gratos a Deus. Quando nós olhamos lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 7, a Bíblia diz, Deus dizendo a respeito de Davi: eu tomei-te das malhadas, por detrás das ovelhas, para te pôr por príncipe sobre Israel. Nós olhamos aqui, querido, e podemos notar que o texto aponta não só o lugar de onde Deus foi Davi, mas o lugar de onde Deus tirou Davi. Deus tirou Davi do meio das ovelhas, gerando cocô de ovelha, e colocou ele por rei sobre a nação de Israel. E quando nós olhamos para a nossa história também, né, de onde Deus nos tirou, onde Deus nos colocou, ontem nós éramos perdidos, escravos do mundo, escravos de Satanás, mortos em nossos pecados e delitos, indo para o inferno. Hoje, salvos pela graça de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, habitação do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, não pode haver motivos para eu e você estarmos descontentes. Precisamos viver em contentamento e dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me resgatou das trevas, me trouxe da sua maravilhosa luz. O Senhor me lavou as minhas vestes que estava suja pelo pecado, me deu vestes novas, e hoje eu posso habitar, Senhor, no seu santuário. Nós olhamos para Lúcifer, né? Um anjo de luz, a Bíblia diz que ele era velho, honrado, ao lado de Deus, mas se rebelou contra o Senhor. Não estava satisfeito, não estava satisfeito em ser um anjo belo de luz e habitar do lado de Deus e com Deus. Ele quis mais, ele quis ser maior do que Deus. Quando nós olhamos para os filhos de Zebedeu, Tiago e João, quando Jesus estava ali na cruz, no seu momento de dor, no seu momento de martírio, eles chegam até Jesus, incentivados pela sua mãe, querendo um lugar
Quero que os meus filhos não sentem a sua direita e nem sentem a minha esquerda. Eles queriam um lugar especial. Eles queriam um lugar de destaque. Eles não estavam sendo gratos a Deus. Ontem eles eram simples pescadores, lavadores de redes, fediam a peixe, depois se transformaram em discípulos do Filho de Deus, mas não estavam felizes, não demonstravam contentamento, não estavam sendo gratos a Deus, queriam mais, queriam uma posição, queriam destaque. E muitas vezes não acontece com a gente também. Queremos destaque, né? Queremos tapinha nas costas, queremos fama, queremos glamour. Não é isso que acontece? E eu pergunto a você: você está satisfeito com Deus? Você é satisfeito com Deus? Você é grato a Deus? Você vive em contentamento? Você pode olhar no espelho hoje e dizer: oh Deus, obrigado porque o Senhor me resgatou, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu sou grato pela salvação que foi alcançada pela sua graça. Eu sou grato por estar vivo. Eu sou grato por ter uma casa para morar, ter um teto, ter uma cama, ter alimento na minha mesa. Eu sou grato porque eu sou perfeito. Eu sou grato porque eu tenho saúde. Eu sou grato, Senhor. Você é grato por ter uma família? Você é grato por ter amigos, por ter irmão, por ter uma igreja, por ter pastores, por ter líderes, coberturas espirituais sobre a sua vida? Ei, queridos, precisamos entender uma coisa: por mais lutas que nós passamos, por mais situações difíceis que nós possamos viver, nós temos motivos para não nos fechar da vida. Nós temos motivos para não ser ingratos nunca. Deus tem sido bom para conosco. Deus tem sido muito bom para conosco. Amém? Lutas nós vamos ter sempre. Perrengue nós vamos ter sempre. Situações nós vamos enfrentar sempre. Aí a gente olha para o mar da Galileia. Foi perrengue, né? Mas Jesus estava no barco. Eles chegaram na outra margem, eles chegaram do outro lado. Se Jesus estiver no lado da sua vida, e se você tiver relacionamento com Ele, e ser grato a Ele, querido, você vai experimentar o melhor de Deus. Amém. Precisamos ter um coração grato a Deus. Precisamos ter os nossos momentos com Deus, momentos em que nós vamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu vim aqui hoje, mas eu não quero te pedir nada. Eu só quero te agradecer. O meu coração é grato a ti, Senhor, porque ainda que eu não tenha mérito nenhum, ainda que eu não seja merecedor, ainda assim o Senhor tem sido muito bom para comigo, para com a minha casa. O Senhor tem me guardado, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me tomado pela mão, como diz o salmista no Salmo 23, e me conduzido por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Muito obrigado, Senhor. Que nós sejamos gratos a Deus por tudo. Segundo ponto que eu quero pensar com você: tem aqueles que pedem, como disse Tiago aqui, sem saber o que querem. A nossa oração tem que ser uma oração, como diz o apóstolo Paulo, eu tenho que ser racional. Eu não posso, pedir de qualquer forma. Tiago diz aqui: pedis e não recebeis porque pedi mal. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos de Deus porque pedimos mal. Não sabemos pedir, pedimos de qualquer jeito. A palavra de Deus, ela nos garante que se nós pedirmos, Jesus ele diz: tudo quanto pedires em meu nome, recebereis. Mas nós temos que saber o que nós pedimos. Quando nós pedimos mal, nós corremos o risco de receber mal também. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos lá uma mulher chamada Raquel, esposa de Jacó. Raquel não tinha filhos, era estéril. As suas concubinas Zilpa e Bila
tinham filhos. E Raquel faz um pedido ao seu marido. Mas olha a forma que ela pede: dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morrerei. Queridos, Raquel tinha o amor do seu marido, Raquel tinha tudo que ela queria, mas ela entendia que a vida dela só teria sentido se ela tivesse filhos. E ela coloca aqui uma condição para ter filhos: me dê filhos, senão eu morro. E o que aconteceu com ela? A sua oração foi atendida. Ela teve José, mas ela não se contentou no seu pedido. O seu pedido não estava completo. Ela pediu no plural: eu quero filhos, senão eu morro. E Deus concede a ela o seu segundo pedido. E nasce primeiramente Benoni. Depois Jacó muda o nome para Benjamim, e nasce o segundo filho. Só que da mesma forma que ela colocou uma condição para Deus, que era para ter filho, senão ela morria, ela morreu no parto. Na mesma medida que ela teve filhos como uma condição para viver, ao ter filhos ela morreu. E eu fico a imaginar: será que se Raquel soubesse que ao ter o seu pedido atendido, ela estava selando a sua morte, ela insistiria no seu pedido? Quantas vezes nós também não sabemos como pedir as coisas para Deus, achando que o que estamos pedindo vai nos dar vida, mas ao invés de dar vida, vai nos dar morte. Ao invés de nos dar alegria, vai nos dar tristeza. Ao invés de nos dar prosperidade, vai nos dar ruína. Quando nós olhamos para Sansão, Nazireu, um homem separado por Deus, um homem que foi escolhido para ser um juiz em Israel, um homem que foi levantado para libertar o povo de Israel do jugo dos inimigos. Mas um dia, andando pela rua, ele viu uma bela moça e ele se encantou por ela. E ele chega na sua casa e ele fala para o seu pai: eu quero aquela moça para mim. E ainda que o seu pai o aconselhe que não era sensato tomar uma mulher de uma outra nacionalidade, e ainda mais uma mulher do povo inimigo do povo de Israel, Sansão ele fala: eu quero essa moça para mim, porque dessa eu me agrado. E Sansão teve seu pedido atendido. Ele teve Dalila. Mas depois, queridos, olha só onde termina a biografia desse homem de Deus: acorrentado, cego, num templo pagão, sendo motivo de chacota e de zombaria. Pense comigo, querido: será que se Sansão soubesse o fim da língua, será que se ele soubesse o fim da história, ele teria insistido no seu pedido? Cuidado, querido, com o que você tem pedido para Deus. Cuidado com como você tem colocado o seu pedido, a sua oração para Deus. Cuidado com a sua insistência para que Deus atenda aquilo que você quer. Cuidado em querer arrombar a porta que Deus fecha. Cuidado, porque muitas vezes, após estar fechada, mas você quer arrombar a porta porque você quer entrar, você quer desejo do seu coração, mas você precisa entender: será que é desejo do coração de Deus? Será que é o que Deus quer para mim? Será que é o que Deus tem para a minha vida? Será que é o que Deus tem para mim viver nesse tempo? Quando nós olhamos para o filho pródigo, um jovem pediu a herança antecipada do pai, achando que com isso ele ia desfrutar de um tempo de alegria, de um tempo de festa, e de fato desfrutou, mas foi por pouco tempo. Saiu de casa, gastou tudo e acabou em ruína, num chiqueiro de porcos. Será que se ele soubesse o final da linha? Será que se ele soubesse o final da história, ele tinha insistido no seu pedido em antecipar a sua herança? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: e nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, precisamos aprender a orar, precisamos pedir: Deus me ajuda.
Me ensina a orar como convém. Senhor, me dê sabedoria para mim orar como convém, orar da maneira correta, Senhor. A nossa oração tem que ser madura, tem que ser sensata. Nós devemos fazer mais entrega do que solicitação para Deus. Sabe aquela pessoa que fala: Senhor, tira o meu filho desse caminho mau? Está orando errado. Senhor, toma os meus filhos nas suas mãos. Cuida dos meus filhos, Senhor. Muda o caráter dos meus filhos. Deus, endireita as veredas dos meus filhos, Senhor. Deus, ilumina o caminho dele para que ele caminhe num caminho de retidão, num caminho de justiça, num caminho que agrade ao Senhor. A minha netinha mais nova, ela nasceu de 7 meses. Ela nasceu pesando 1 quilo. Ela era um pacotinho de feijão. E ela ficou numa UTI. E a gente entrava lá todo dia. A gente podia ficar 10 minutos na UTI. E a gente todo dia orava: Senhor, salva ela, Senhor. E a gente foi fazendo a nossa oração. Um dia Deus falou no meu coração: você tem que mudar a sua oração. Você tem que orar diferente. No dia eu desci lá na UTI. E eu coloquei a mão naquela caixinha de acrílico. E eu orei assim: Senhor, eu consagro essa criança ao Senhor hoje, como avô dela, como autoridade espiritual sobre a vida dela. Eu entrego ela ao Senhor. Eu não vou descer aqui para orar mais para o Senhor tirar ela desse lugar. Essa é a minha oração definitiva. Eu estou entregando ela para o Senhor. Faz com ela aquilo que o Senhor quiser. Cumpra na vida dela a sua vontade e o seu querer. Hoje está lá a Manuela, dando trabalho, dando canseira no voo. Vamos ver mais. Sabe, é uma menina ligada em 220. Ela saiu da UTI com uma, como que chama? Uma bronquite crônica. Ela ia para a escolinha e ia um bilhetinho para a professora: não deixa a Manuela correr. Ela não queria fazer nada. Se ela desse 2 pulos, ela entrava em crise e tinha que parar no hospital. E eu peguei, voltei lá na minha oração lá atrás. Aí: Senhor, lá no Antigo Testamento, quando as pessoas ofereciam algo para o Senhor, esse algo não podia ter defeito, não podia ter mancha, tinha que ser perfeito. Senhor, eu consagrei essa menina ao Senhor naquela UTI, mas ela está com defeitinho, Senhor. Deus cura ela, arranca essa bronquite dela, porque ela é do Senhor, e ela tem que ser perfeita, Deus. Ela não pode continuar com isso, porque eu entreguei ela para o Senhor, ela é do Senhor. Dá as bombinhas dela jogadas. A Manuela hoje, ela tem uma cama elástica lá que a mãe dela deu de presente. Ela pula o dia inteiro naquela cama elástica. Ela faz coisa que mulher não faz. Ela pula a janela, ela entra pela porta, ela pula a janela. Ela é 220. Algumas vezes nós precisamos pedir sabedoria a Deus: Senhor, me dê sabedoria para me orar. Me dê sabedoria para me andar na tua presença, Senhor, para me chamar a tua atenção para aquilo que é necessidade na minha vida, Senhor, porque eu não sei orar como convém. Eu não sei orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, queridos. Nós precisamos de Deus. A nossa oração deve ser uma oração madura. Quando nós olhamos para Ana foi sábia, né? Ela chegou diante do altar do Senhor. Ela era uma mulher estéril. E ela orou e ela disse: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e deres a mim filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará nada.
E Deus atendeu a oração de Ana. Uma oração sábia, uma oração sensata. E Deus deu a ela Samuel, um dos maiores profetas bíblicos. Nós precisamos olhar, querido, que a semelhança do filho pródigo, a semelhança de Sansão, a semelhança de Raquel, muitas vezes nós também insistimos com Deus, orando a Ele, sem saber o que estamos pedindo, orando a Ele, orações insensatas, pedindo coisas que muitas vezes não serão bênção para a nossa vida. E eu gostaria de realçar essa verdade nessa noite. Muitas vezes Deus diz não aos nossos pedidos, à nossa oração. E creia, querido, essa é a melhor resposta do céu para você nesse momento. Então não fique bravinho com Deus se Deus ainda não atendeu a sua oração. Sabe? Tem uma promessa lá, Ele diz: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Sabe? Mas não do seu jeito, do jeito de Deus. Então saiba esperar no Senhor. Ele sabe aquilo que vai ser bênção na sua vida. Amém? E o terceiro ponto aí que eu quero pensar com você é que nós precisamos orar orações que se submetem à vontade de Deus. Nada tendes porque não pedis. Algumas pessoas, elas dizem e até pensam que a oração não muda nada, que a oração não tem efeito, que a oração não abre portas, que a oração não muda cenários, que a oração não muda histórias, mas a Bíblia, ela afirma que Deus, sendo soberano sobre todas as coisas, Ele age através da oração. A oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela muda decretos. A oração, ela muda cenários. A oração, ela muda histórias. Então, querido, nós concluímos que se nós pedirmos, com certeza nós receberemos. Talvez não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus acha que é melhor para a sua vida. Jesus, ele fala disso aí. Ele fala assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Mas muitas vezes nós não compreendemos esse texto. O texto não está dizendo que tudo aquele que pede recebe aquilo que está pedindo. O texto fala que todo aquele que pede recebe, mas não aquilo que você está pedindo, aquilo que Deus acha que convém conceder para você, para que seja bênção para a sua vida. Amém, queridos? Nós, como eu disse lá atrás, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Como eu li o texto lá atrás de Mateus 9, né? Que nós, sendo maus, nós somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina nosso Pai que está no céu. Se o seu filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se ele pedir peixe, você não vai dar uma serpente. E nós somos maus. A Bíblia diz que nós somos maus. Então, se nós vamos dar aquilo que é bênção para os nossos filhos, imagine o nosso Deus. A nossa oração, ela deve estar sempre submissa à vontade de Deus. A nossa vontade, nós temos que orar: Senhor, como diz a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Amém? Que a nossa oração, ela cumpra na vontade de Deus, e não na nossa vontade. Muitas vezes nós queremos impor a nossa vontade para Deus, e com Deus não funciona assim. Que seja feita a sua vontade, Senhor, na minha vida. Amém? E eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que nós precisamos sempre demonstrar a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos concedido, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Temos que ter um coração grato a Deus. Temos que olhar ao nosso redor e entender: olha, se eu estou aqui hoje nesse lugar com todos esses irmãos, foi porque a graça de Deus um dia me alcançou. Sabe?
Eu não gosto de falar disso, a minha mãe gostava muito de falar disso. O pastor Alberto sabe, eu não creio que deve sabe como a minha mãe me ela acabava comigo, né? Quando aos 13 anos eu me envolvi com drogas, né? Comecei a cheirar cola com 13 anos e fui evoluindo, né? Fui mudando de fase. E a minha mãe sempre orou por mim, mas um dia a graça de Deus me alcançou. E eu sou grato a Deus por isso. Porque 99% dos nossos amigos, né, Nilson? Nilson morava lá no Jardim Dourado. Morreram tudo, né? Estão todos mortos, alguns estão presos, né? E uns poucos ainda estão naquela mesma vidinha. De vez em quando eu passo lá no nosso antigo bairro, Nilson, misericórdia, não gosto de passar por lá, e a gente vê lá os remanescentes naquele mesmo lugar, daquele mesmo jeito. Então eu sou grato a Deus, porque a graça de Deus me alcançou um dia. Sabe, a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus promoveu transformação na minha vida. Eu estou na caminhada, eu estou no processo de regeneração, mas Deus já fez muito na minha vida. E eu louvo a Deus por isso, eu sou grato a Deus. Nós precisamos fazer o nosso tempo de oração de um tempo de oração de gratidão, sabe? Deixa de ser um pouco de longe, tira o pé disso daí e se dobre diante de Deus numa oração de gratidão. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Devemos ter sabedoria naquilo que pedimos, entendendo que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Sabe, precisamos ter sabedoria. As nossas orações têm que ser orações sensatas. Sabe, não pode ser aquela oração absurda. Deus, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ficar milionário. Não vai dar certo, vai funcionar com Deus. É a mesma coisa, a gente lá no curso de homens, a gente fala pela lição, fala disso. A lição do povo, Senhor, aprova. O traficante que vem cocaína quer que Deus prospere ele. Então não vai acontecer. Senhor, prospere o meu negócio. Está vendendo muito pouco esse mês. Não vai acontecer. Nós temos que ser sensatos nas nossas orações. Entender que Deus só vai atender aquilo que Ele sabe que é bênção para a sua vida. Devemos ter sabedoria naquilo que pedimos para Deus. E que a nossa oração seja alinhada com a vontade de Deus. Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Que a sua vontade prevaleça e não a minha, Senhor. Eu não sei orar como convence, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Amém? Se coloque em pé.